Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula da tarde, mais uma aula, mais um encontro semanal de Física. Beleza, meu terceirão? Tudo bem com vocês? Galerinha de Esperantina, galerinha de Ribeiro Galeota estão aqui com a gente. E também o Polo com o ID Seduc 2, né? Então a galerinha que está também conectada com a gente diretamente do IPTV. Sejam muito bem-vindos, tenham todos uma boa tarde para a gente começar aqui a nossa tarde de aulas do canal Educação. Meus anjos também do YouTube que estão acompanhando a gente, sejam muito bem-vindos. Galerinha que está chegando pouco a pouco, conectando também na nossa aula. Prazer estar aqui com todos vocês. Meus anjos, hoje nós temos dois encontros, né? Hoje a gente tem dois tempos, duas aulas, para a gente continuar trabalhando o tema de física moderna. A gente também trabalhar ainda com a radiação de corpo negro. Jovens, no encontro de hoje, a gente vai partir do tema onde a gente parou. Na aula passada, tivemos apenas um encontro, e nesse tema eu defini para vocês o que era a radiação de um corpo negro, né? A radiação emitida por um corpo que, ao aquecer, ele, além de absorver a radiação, possibilitando esse aquecimento, ele também consegue emiti-la, né? Então, além de ser um bom absorvente, ele também é um corpo que também é um bom emissor, certo? E hoje, partindo desse ponto de que ele é um bom absorvente e também um bom emissor, a gente vai estudar as radiações que ele pode emitir, certo? E relacionar com a temperatura e o comprimento de onda dessas radiações, certo? Eu lembro de ter falado para vocês na terça-feira que a gente trabalhou a radiação, a energia emitida por esse corpo e associou ela à temperatura. Tanto que eu exemplifiquei através do carvão, né? O carvão, ele quando está menos quente, ainda não chegou a aquecer o suficiente, ele apenas emite calor na faixa do infravermelho, porém não emite luz. Ele só vai iniciar a emissão de energia luminosa quando ele aquece mais ainda e então ele se torna uma brasa. Então ali ele começa a emitir aquela energia não só térmica, não só do calor, mas ele também emite radiação luminosa, luz visível, perto ali do vermelho, do alaranjado, tá bom? Professor, quando ele deixa de ser brasa? Quando ele não é mais carvão, nem é brasa, já está ali no ponto de cinzas. Ele só volta a emitir uma outra radiação, que é uma radiação do tipo infravermelha novamente, certo? Então ele volta a ser apenas emissor de infravermelho. Perfeito? Bom, meus anjos, vamos então iniciar esse processo, esse estudo da emissão e da absorção de calor por um corpo negro. E, além disso, na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar esse tema, iniciando a justificativa de por que não ser trabalhado através da física clássica, e sim da física moderna, esse tema de radiação de corpo negro. E, além disso, a gente vai trabalhar com algumas questões. A gente vai trazer algumas situações, problemas, para a gente continuar abordando esse tema através de exercícios, certo? Então, o nosso encontro de hoje, do dia 3 de novembro, a gente vai continuar tratando de física moderna, certo? E a gente vai, na disciplina de física, tratar com esse tema, certo? Jovens,
quais são os nossos objetivos, tá? Os nossos objetivos são conhecer e entender as leis que explicam a emissão de radiação por um corpo aquecido. Então, a gente vai compreender, conhecer, tentar entender por que um corpo, quando ele está aquecido, quando ele possui uma alta temperatura, ele consegue facilmente emitir radiação, certo? Então, a gente vai trabalhar exatamente com essa teoria, né? De que quando um corpo está aquecido, facilmente ele emite radiação. E trabalhar com a hipótese de Max Planck, trabalhar com a hipótese que esse físico ele colocou de que a absorção e a emissão de radiação ela está relacionada não só com as características da fonte emissora, não só da fonte que doa radiação para o corpo, mas sim com a energia que esse corpo já possui inicialmente. Então a gente vai conhecer um pouquinho da hipótese de Planck para essa teoria de absorção e de emissão de radiação. E aí vem a justificativa da gente utilizar a física moderna e não a física clássica que a gente já conhece. Perfeito? Bom, galerinha, então esses são os nossos objetivos para a aula de hoje. E a gente vai partir de um tópico que a gente parou no nosso encontro da última aula. Certo, Curral Novo? Galerinha de Curral Novo também, fazendo parte das nossas turmas que estão acompanhando a aula. Galerinha de Pavussu também com a gente. Já falei com a galerinha de Esperantina também, né? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Pinas chegando agora também, fazendo parte das nossas turmas. E para a gente começar a nossa aula, a gente vai iniciar aqui a partir do tema de emissão do corpo negro, certo? Ele vai, nesse tópico, trabalhar com a gente a energia que esse material ele consegue emitir para a gente, tá bom? E aí eu falei para vocês na aula passada que esse material, que denomina-se corpo negro, ele tem uma possibilidade, na verdade, uma não, duas. Ele tem a possibilidade de emitir radiação e, além de emitir radiação, ele tem uma grande possibilidade de absorver radiação. Certo? Então ele tem essas duas possibilidades. Ele é um bom absorvente, mas também ele é um bom emissor de radiação. Perfeito? Professor, e o que é que esse gráfico ele vai trazer para a gente? Ele vai tentar fazer a gente compreender como se dá a relação entre energia e comprimento de onda, como está aqui embaixo. Então ele vai estar afirmando para a gente que a intensidade da energia emitida por um corpo e o comprimento de onda da radiação que ele emite estão diretamente relacionadas, certo? E, além disso, relacionar energia com a temperatura. Então aqui eu vou utilizar dois padrões de interpretação, tá? Eu posso utilizar o padrão de relacionar energia com o comprimento de onda, ou seja, energia com a oscilação da onda, mas também relacionar energia com a temperatura da onda. Ok? Então vamos lá, galerinha.
Primeiramente, a gente vai relacionar energia e oscilação. Energia e comprimento de onda. Você vai perceber o seguinte. Quando os comprimentos de onda eles são muito grandes, o valor da energia vai ser muito pequeno. Tá? Eu já até havia falado sobre isso com vocês quando a gente estava falando de radiação eletromagnética, certo? E aí eu falei para vocês, olha, as ondas de rádio, ou também temos as ondas baixas que antecedem as ondas de rádio, elas são ondas de oscilação muito grande. No caso, a dimensão da oscilação é muito grande, porém, a energia que elas fornecem é pequena. Chega a ser uma energia que não altera em nada a composição do nosso corpo, tá? Por isso que essas radiações elas são classificadas como não ionizantes. Perfeito? Galerinha, as ondas baixas, que são as ondas relacionadas à eletricidade, e as ondas de rádio, são ondas que transmitem informações por um meio, elas são ondas de baixa energia, certo? Elas são ondas que fornecem baixa quantidade de energia para um corpo, perfeito? E esse fornecimento de baixa energia está relacionado com a dimensão da oscilação dela. Algumas ondas de rádio, elas podem chegar numa oscilação de tamanho de prédios, dimensões de prédios, tá? Então, rapaz, chega aqui um palmeirense atrapalhando minha aula, não acredito. Um abraço aí para todos os palmeirenses que estão assistindo essa aula, né? Aproveitem esse momento de vacas gordas aí do Palmeiras, que depois o Corinthians vai chegar lá também, tá? Corinthians um dia chega aí no patamar de vocês. Parabéns aí para todos os palmeirenses, inclusive aí o professor Alcides, de Química, grande mestre aí da Química, que é palmeirense também, tá? Jovens, então voltando aqui para a nossa aula, tá? Galerinha que está acompanhando o nosso encontro de hoje. Estou relacionando aqui o que, professor? Energia com comprimento de onda, né? Então aqui a gente pode afirmar com clareza, através desse gráfico, que a energia ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Como assim, professor? Quanto maior o poder emissivo da radiação, menor será o comprimento de onda. Perfeito? Então, por exemplo, como eu falei, ondas de rádio, micro-ondas, ondas baixas, são ondas que vão possuir grande comprimento de onda, porém o poder emissivo, a energia emitida é muito baixa, certo? Então a gente pode afirmar exatamente isso olhando para esses pontos, né? Olha só, esse pontinho aqui, você tem um comprimento de onda de 3.000 nanômetros. Quando a gente vai lá para a intensidade emitida por esse corpo, a intensidade é muito baixa, né? A intensidade de energia é baixíssima. Vai diminuindo o comprimento de onda. Vamos lá para o ponto de 2.000. Olha só. 2.000 nanômetros. O que é que a gente vai observar? Que o ponto já deu uma subida, né? Então, para um comprimento de onda de 2.000, a intensidade
é um pouco maior que o comprimento de onda de 3.000 nanômetros. Desce mais um pouco. Olha só, comprimento de onda agora de 1.000 nanômetros. Ah, professor, agora já deu uma aumentadazinha na intensidade da energia, né? Já. Esse ponto aqui já deu uma breve crescida. Professor, e se a gente chegar na faixa do visível, né? De comprimento de onda? Bora lá. Se você chegar aí nos 400, 700 nanômetros, que é a faixa emitida de comprimento de onda, tá? A faixa de comprimento de onda para o visível. Se a gente chegar nesse comprimento de onda em torno de 700 a 400 nanômetros, você já vai perceber que nesse comprimento de onda, você já tem uma intensidade máxima de energia emitida. Certo? Então eu posso dizer para vocês que essa relação que eu afirmei agora, de que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda, fica bem claro aqui, né? Quanto menor for o tamanho da oscilação, maior é a intensidade de energia emitida. Certo? Isso porque, quanto mais frequência a radiação possui, mais a capacidade de emitir energia ela também vai possuir. E como lá na ondulatória você deve lembrar que a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, né? Lembra da equação fundamental da ondulatória? Ih, professor, o senhor pediu para a gente viajar lá para o segundo ano. Eu não lembro nem do que eu almocei ontem. Então, se você voltar lá no segundo ano, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Certo? Como a frequência e o comprimento de onda eles estão multiplicando um ao outro, eu posso dizer que eles são duas grandezas inversamente proporcionais, não posso? Para maiores frequências, eu tenho menores comprimentos de onda. Certo? Então, por isso que a frequência de uma oscilação de uma onda ou de uma radiação, quando ela é uma frequência muito alta, a energia acaba sendo alta. Certo? Beleza? E aí, galerinha, o que que isso impacta, professor? Isso impacta que radiações gama, raio-x, ultravioleta, são radiações de maior poder emissivo, tá? Inclusive a luminosa, né? Se você observar, a luminosa, ela também tem uma grande intensidade de energia. Você olhar o pico da radiação, o pico da emissão dessa radiação, ela está no visível, certo? Perfeito? Então era essa análise que a gente ia fazer inicialmente. Professor, tem outra análise que a gente pode fazer? Sim, a gente pode fazer uma segunda análise. Olhando agora, não para o comprimento de onda, mas comparando agora com as temperaturas. Certo? Então, Jacobina, eu vou olhar agora para a temperatura. Temperatura. Olha só. A energia agora eu vou relacioná-la com a temperatura de um corpo. Certo? Temperatura de um corpo.
Galerinha, a temperatura de um corpo, ela está relacionada com o quê? Com a capacidade desse corpo de emitir energia. Quanto mais energia esse corpo emite, eu posso afirmar para vocês que maior também será a temperatura dele. E vice-versa. Quanto maior a temperatura de um corpo for, maior também será a energia que ele irradia até você. Certo? Por exemplo, vamos voltar lá para o exemplo do carvão. Tanto que eu vou até voltar para o gráfico anterior para a gente relacionar. Pega aí o momento do carvão. Quando você inicia o aquecimento dele, quando ele já começa ali a promover um aquecimento, você coloca a sua mão ali perto, já sente, o carvão está quente aqui. E quando ele já se tornou brasa, pega esses dois momentos. Tá? E pega um terceiro momento, que é quando ele já está já está ali no estágio de cinzas, né? Pega esses três momentos do carvão. Quando ele inicia o aquecimento, você percebe alguma coloração nele? Ou ele ainda está ali escurinho? Ainda está escuro, né? Então o carvão, no momento que ele está ainda escuro, ele só emite infravermelho. Ou seja, ele não emite radiação visível ainda não. Então eu posso afirmar para vocês que ele ainda não chegou no pico da oscilação e nem da emissão de energia dele. Porque o pico da emissão de energia dele está no visível, certo? Então ele só chega no pico de energia quando ele vira brasa. Quando ele vira brasa, você deve perceber isso, a temperatura dele parece que é maior, né, do que no início do aquecimento. Você não consegue, às vezes, nem chegar tão perto assim, ok? Então ali ele está emitindo diversas formas de radiação. Ele está emitindo radiação infravermelha, ele está emitindo radiação visível, ele está emitindo ultravioleta, então ele está emitindo diversas formas de radiação e o pico da emissão dessa radiação é exatamente no ponto que ele torna-se visível, né? A emissão torna-se visível, que é quando ele emite luz, vira brasa. Quando a gente relaciona com a temperatura, galerinha, você vai observar que com a temperatura também é crescente a emissão de energia. Eu vou comparar três momentos aqui também. Um momento inicial, com a temperatura mais baixa, e se a gente analisar aqui o nosso gráfico, você observa que seria essa curva aqui. Essa temperatura mais baixa, ela está aí na faixa dos 5.000 kelvins. Tá? Não aqui para o carvão, tá? Aqui não é um gráfico do carvão, não. Quem imagina aí, superfície do Sol está em torno de 5.000, 6.000 kelvins. Carvão emitindo essa temperatura, pelo amor de Deus, né, professor? Não, aqui não uso aqui o exemplo do carvão. Mas a gente pode usar o exemplo das estrelas. Tá? Das estrelas. As estrelas, elas são classificadas de acordo com a sua coloração também. Porque de acordo com a coloração, você tem a classificação da temperatura e da radiação que ela emite. Tá? Então o Sol, por exemplo, ele estava na transição de uma estrela vermelha para amarela. Ele estava nesse início de transição, né? Ele é uma estrela amarela, mas um dia ele foi uma estrela vermelha, certo? E essa transição a gente vai percebendo com o tempo. Claro que vai precisar de milhões de anos para ele se tornar uma estrela branca, uma estrela azul.
Mas essa transição ela um dia vai acontecer. Então vamos considerar as estrelas que são vermelhas. A temperatura delas não chega a 5.000, 6.000 kelvins, é mais baixa. E a energia que elas emitem também é mais baixa. Perfeito? Quando vai para uma estrela amarela, já sobe a temperatura. Já sai ali de 3.000, vai para 5, 6.000. Então, a temperatura de uma estrela amarela já é bem maior. E a energia que ela emite também é bem maior. Certo? Sobe mais um pouco. Vai lá para 6.000 kelvins, né? A gente estava em 5.000, vamos para 6.000 kelvins. A emissão de radiação também é bem maior. Por quê, professor? Porque essa energia ela é proporcional à temperatura. Então, mais temperatura, mais emissão de energia também. Perfeito? Então, 6.000 Kelvin, você já vai possuir aqui uma energia bem maior. Jovens, vai para maior temperatura. Pega uma estrela azul, uma estrela branca. Elas são estrelas que têm maiores temperaturas. Temperaturas de uma estrela branca, de uma estrela azul, pode beirar os 10.000 kelvins. Então, você vai observar que em 7.000, 10.000 kelvins, você teria uma temperatura bem maior e, consequentemente, você também teria uma energia emitida bem maior. Por exemplo, a gente já sabe que não é de hoje a possibilidade dos nossos recursos naturais eles chegarem à exaustão, né? Eles podem se tornarem escassos, chegarem a uma escassez. Isso devido ao nosso uso, né? Nosso uso frequente dos recursos naturais pode possibilitar a escassez desses recursos. Então, não é de hoje também que as pesquisas para encontrar uma nova casa, uma nova terra, vêm aumentando, certo? E quando você encontra um planeta que está fora do nosso sistema solar, nós chamamos esse planeta de exoplaneta. Perfeito? E já se encontraram diversos exoplanetas, diversas estrelas, e alguns desses exoplanetas são semelhantes à estrutura da Terra. Tá? Porém, um dos exoplanetas que encontraram recentemente, ele é um exoplaneta que tem 3 vezes a dimensão da Terra. Ele é um exoplaneta que vai possuir uma distância semelhante à da Terra em relação ao seu Sol, ou seja, uma distância que possibilita a vida, certo? É um exoplaneta que vai possuir água no estado líquido. Então, é praticamente uma Terra perfeita, né? Uma Terra longe da gente. Porém, tem um porém, né? Primeiro porém é que a gente não consegue chegar lá sem atingir a velocidade da luz. Então, a gente ainda não conseguiu esse feito de atingir a velocidade da luz. E um dos poréns, mais poréns ainda, é a coloração da estrela que esse planeta orbita. A coloração dela é uma estrela branca. Ou seja, mesmo que esse planeta esteja a uma distância saudável em relação a essa estrela, a energia que ela emite é muito mais alta do que a energia que o Sol emite. Então, mesmo que esteja numa distância que possibilite a vida, a radiação que ela emite para esse planeta
é uma radiação muito grande. Perfeito? Então, essa é um porém bem grande para habitar esse planeta. Certo? Professor, então eu posso dizer que a energia ela é diretamente proporcional à temperatura, não diretamente proporcional à temperatura, tá? Existe uma relaçãozinha. A energia ela vai ser diretamente proporcional à temperatura na quarta potência. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Que a energia, quando ela cresce, é porque a temperatura ela cresce numa potência de elevada a 4. Certo, jovens? Galerinha que está acompanhando a gente, a Érica Fernanda, muito boa tarde. O Luciano também está acompanhando aqui a gente diretamente do YouTube. Certo, galerinha? Até aqui tranquilos? Até aqui tudo bem, jovens? Bacana, conseguiram compreender que a energia ela é diretamente proporcional à temperatura. Só que você precisa ver, tá? Não é uma relação diretamente proporcional à temperatura no primeiro grau. Por quê, professor? Se fosse no primeiro grau, olhando aí a formação de um gráfico de uma função afim, você teria aqui um f de x e um x, e aí lá nas funções afim, você deve ter visto com o professor Rafael, professor Alexandro, que o gráfico de uma função afim é uma reta, né? Então aqui seria se a energia fosse diretamente proporcional à temperatura no primeiro grau. Se fosse diretamente proporcional à temperatura no segundo grau, como é que seria, professor? Aí você olha para o gráfico de uma função quadrática. Como é que é o gráfico de uma função quadrática? O gráfico de uma função quadrática seria mais ou menos assim, né? Beleza? Como é que seria o gráfico de uma função no terceiro grau? Seria quase o inverso, né? Exatamente, Érico, uma parábola. O gráfico de uma função no quarto grau é semelhante ao que a gente está vendo aqui. É parecidamente uma hipérbole. Bem semelhante a uma hipérbole, né? Então, esse gráfico é um gráfico hiperbólico, semelhante ao gráfico de uma função no quarto grau. Então, por isso que a energia é proporcional à temperatura no quarto grau, que formaria uma hipérbole, certo? Uma curva que começa pequena e aí ela vai aumentando quando se aproxima do eixo da energia. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem separadamente. E tudo isso vocês estudam lá na matemática, né? A física só utiliza esses conhecimentos e aplica em situações. Então, o gráfico hiperbólico seria mais ou menos isso aqui, né? Então, seria o gráfico de uma função no quarto grau, ou algo parecido com isso. Ok, jovens, beleza? Então, não esqueça, a energia ela é diretamente proporcional à temperatura no quarto grau
e a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. São essas duas informações que eu trouxe para vocês. Ok? E aí, daí a gente tem esses resultados, né? Daí a gente pode concluir que, aumentando a temperatura, eu aumento a radiação emitida. Aumentando a temperatura, eu vou aumentar a radiação emitida. E outra informação que eu posso trazer aqui para vocês é que, aumentando a temperatura, eu também vou ter comprimentos de ondas menores. Porque se eu aumentar a temperatura, professor, consequentemente eu também cresço a energia, né? Exatamente. E se eu aumentar a energia, eu vi que aumentando ela, aumenta também o comprimento de onda. Certo? Essas conclusões, elas são aplicadas diretamente numa lei, que a gente vai já vê-la. Essa lei é a famosa lei de Stefan Boltzmann. A primeira vez que você observa essa lei sendo citada, a gente observa isso lá na segunda série. Só que a gente não chama de lei de Stefan Boltzmann. A gente só cita que a energia emitida por um corpo é proporcionalmente igual à temperatura, né? Então a temperatura ela aumenta, o corpo também terá a emissão de temperatura bem maior, certo? Show de bola, jovens! Beleza? Meus queridos, vou te dar aí 2 minutinhos para você analisar essas informações que eu trouxe e a gente volta já já para a gente falar agora da lei de Stefan Boltzmann, tá? 2 minutinhos na tela. Galerinha, estamos de volta para o nosso timezinho, né, do nosso timezinho, perdão. E,
Continuando aqui, galerinha, a gente vai falar sobre essa lei de Stefan Boltzmann, ok? Ela que vai trabalhar com o poder emissivo, ou seja, a energia que o corpo ele pode emitir, certo? Essa energia, ele define ela como uma energia que sempre será proporcional à quarta potência, tá bom? Então, não esqueça, o poder emissivo, ou seja, a energia emitida por uma radiação, ela sempre será proporcional à quarta potência da temperatura do corpo. Beleza? Então, quanto mais quente esse corpo estiver, quanto mais quente esse corpo se encontra, mais energia ele pode emitir. Perfeito? Então, a gente lembra novamente do exemplo que eu estou citando desde o início da aula, né? Do carvão. Qualquer corpo semelhante ao carvão, qualquer corpo que tenha um grande poder emissivo, quanto mais temperatura esse corpo possuir, maior será a energia dele, né? Que ele está emitindo. A gente visivelmente presencia isso com o carvão. Quanto mais quente ele vai ficando, mais radiação ele vai emitindo, certo? E aí não esqueça, tá? Esse poder emissivo é o que eu estou chamando de energia. É o poder de emitir energia. Matematicamente, a gente pode dizer que essa intensidade de energia ela é o produto de uma constante vezes a temperatura no primeiro grau. Perdão, no quarto grau, né? Então, constante vezes a temperatura no quarto grau, na quarta potência. A unidade dessa intensidade de energia, ela será watts por metro quadrado. Então, a potência para cada metro quadrado de energia será o que nós estamos chamando de poder emissivo. Beleza? Essa temperatura, qual a unidade que ela tem que estar, professor? Ela tem que estar em Kelvin. Perfeito? E a constante de Boltzmann é essa constante que está sendo multiplicada pela temperatura na quarta potência. O valor dela é um valor aproximado de 5,7 vezes 10 elevado a 8. Tá? 5,7 vezes 10 elevado à oitava potência. Tá bom? Então, eu não quero que a gente analise a expressão e tente ver a matemática no processo. Eu quero que a gente analise essa expressão e tente ver a física do processo. Ou seja, o fenômeno que está acontecendo aqui. O fenômeno que está acontecendo aqui é o seguinte. Esse corpo, ele vai receber uma radiação. Certo? Quando ele recebe essa radiação, ele vai absorvê-la. Quando ele absorver essa radiação, vai chegar ao ponto dele absorver tanta radiação, tanta radiação, tanta radiação, que ele vai emitir uma parcela do que ele absorveu. Esse ponto que ele começa a emitir essa parcela será um ponto que ele chegou a uma temperatura muito grande. Certo? Então, quanto maior for essa temperatura, Brenda,
galerinha de Boqueirão, quanto maior for essa temperatura, mais energia ele vai poder emitir. Maior será o poder emissivo dele. Tem uma questãozinha que eu trouxe até para vocês aqui, que depois a gente vai resolvê-la, que é uma questão do Enem, que ele vai comparar esses poderes emissivos de duas garrafas. Ele vai pegar duas garrafas, uma branca e uma preta, e vai colocá-las lado a lado. Entre elas, ele vai colocar uma lâmpada acesa. Então, as duas garrafas, elas vão ser expostas à mesma fonte de calor. Porém, a garrafa escura, a garrafa preta, ela vai ter um poder absorvente bem maior do que o da garrafa branca. Quando ele depois desliga a lâmpada, as duas garrafas já estão aquecidas. Aí eu tenho que analisar qual aquela que tem maior poder emissivo. Qual é aquela, professor, que tem maior poder emissivo? É a mais quente. Elas não vão aquecer de forma igual. Uma delas aquece mais e a outra aquece menos. Qual foi a que aqueceu mais, professor? A que aqueceu mais sempre será aquela garrafa escura. Por quê? Porque ela é considerada um corpo negro. Tá? A gente já viu isso desde terça-feira. E esse corpo que é considerado corpo negro é um corpo de superfície absorvente. Não é pelo fato da superfície ser escura, mas é pelo fato de superfícies mais escuras ou superfícies que não possuem a capacidade de refletir, elas têm uma capacidade maior de absorver. Superfícies mais claras, elas já têm a capacidade oposta, uma capacidade mais fácil de absorção. Então, ela vai refletir mais do que absorver mais. Tá bom? Então, por isso que a garrafa escura, ela sofre um aquecimento mais rápido que a branca. Porque a preta tem um poder maior de absorção e a branca um poder menor de absorção. A gente sente isso quando sai no sol quente usando uma roupa mais escura, né? A roupa mais escura parece que ela provoca mais calor, né, professor? Na verdade, é só porque ela absorve mais fácil. Ela é absorvente, certo? Porém, o poder emissivo dela se torna maior quando ela é melhor absorvente. Oxe, professor, por quê? É só olhar para essa expressão. Quando ela é mais absorvente, ela vai aumentar de temperatura mais rápido. Porque se ela absorve muito rápido, ela vai aquecer mais rápido. E aí, consequentemente, o poder emissivo também se torna maior, ou seja, ela também emite mais rápido, porque a sua temperatura subiu primeiro, tá bom? E aí, a garrafa branca não. A garrafa branca, ela demorou a aquecer, ela aqueceu mais devagar, porque ela não tem tanta absorvidade assim. E aí o poder emissivo dela é baixo, porque se ela demorou para aquecer, se ela não aqueceu tanto, a emissividade dela também não vai ser muito grande. Perfeito? Então você está vendo como a emissão de energia está relacionada com a temperatura. Corpos que aquecem mais rápido são corpos que têm uma emissão de temperatura mais rápida também. Certo? Um copo de alumínio, para a gente fechar os exemplos, um copo de alumínio, ele vai ser um corpo que tem a característica de um corpo negro, se você comparar com outros objetos. O copo de alumínio, ele é um objeto condutor de energia, né? Condutor de calor, de eletricidade, e aí ele acaba aquecendo mais rápido que uma substância de plástico, por exemplo. E aí,
por aquecer mais rápido, por ganhar mais altas temperaturas, ele também tem um poder emissivo mais rápido. Ele também fica frio mais rápido. Ele resfria mais rápido. Porque ele perde essa energia com mais facilidade. Em relação ao copo de plástico, tá? Certo, jovens? Beleza? Claudinei, boa tarde, jovens. Está aqui presente também assistindo a nossa aula, né? Está aí dando confere, professor. Estou aqui. Érica Fernanda fez uma perguntinha. No caso do carvão, a energia emitida é em forma de luz, certo? Vai depender do estágio que ele está emitindo a energia, viu, Érica? No caso do carvão, ele tem estágios. Ele inicialmente emite uma energia no infravermelho, porque ele não está numa temperatura tão alta. E aí, como não está numa temperatura tão alta, é porque ele não vai emitir tanto energia. E essa energia inicial é uma energia no infravermelho, que é uma energia que a gente não consegue ver a emissão dela. Já a luz visível seria no estágio que ele se torna brasa. Quando ele se torna brasa, ele emite não só a radiação infravermelha, que é a que produz calor, mas ele emite também a radiação luminosa. Por isso que ele fica ali avermelhado, a gente consegue vê-lo avermelhado, porque ele está emitindo luz também. Beleza? Então, a gente observa essa característica no carvão. Certo? Kelma está diretamente de Boqueirão, junto com a Brenda, né? Mandar um abraço aqui para essas duas jovens que estão com a gente diretamente de Boqueirão, estão assistindo a nossa aula. Muito bem, galerinha. Então, bora continuar acompanhando, galerinha. Show de bola? E para a gente fechar a nossa primeira aula, a gente chega num ponto importante da aula, tá? Nesse ponto importante da aula, a gente chega ao ponto de trabalhar com a catástrofe do ultravioleta. Professor, o que é essa catástrofe do ultravioleta? Essa catástrofe, que é uma situação que deixa todo mundo abismado, é que os resultados experimentais do estudo dos corpos negros não bate com os resultados teóricos. Imagina tu estudar aqui de acordo com a teoria clássica e não bater experimentalmente o que você estudou. As ideias não baterem. Então, praticamente foi isso que aconteceu, certo? Utilizando a teoria clássica, a previsão da física clássica, você teria uma curva tracejada, observe, uma curva tracejada, cujo pico estaria longe do ultravioleta. Por isso que você tem essa linha tracejada que sobe, que cresce e não tem mais fim, né? Então, cada vez mais, quando o corpo emitisse radiação, ele emitiu uma radiação longe do ultravioleta, de acordo com a previsão clássica. Porém, nos resultados experimentais, essa previsão ela não aconteceu. A previsão foi exatamente uma linha parecida com aquela que a gente já havia visto inicialmente, né? Essa linha que a intensidade máxima da emissão, ela estava no visível e próxima do ultravioleta. Enquanto a previsão clássica
a previsão usando os conhecimentos da física clássica, chegaram à previsão de que a linha se afastava do ultravioleta. Por isso que esse tópico se chamou, essa situação, na verdade, se chamou catástrofe do ultravioleta. Perfeito, jovens? Daí nasce a física moderna. Daí vem a física moderna para explicar de vez esse fato. Por quê, professor? Porque a clássica não serviu para explicar o porquê da teoria estar contradizendo o experimento e vice-versa. Já a física moderna, ela soube explicar esse experimento da radiação de corpo negro, e não só ele, soube explicar outros temas também, certo? Então a física moderna, ela nasce a partir dessa dúvida, ok? E aí, galerinha, a gente vai finalizar por aqui, exatamente nesse ponto de catástrofe do ultravioleta, e na volta a gente traz a explicação desse fenômeno usando os conhecimentos da física moderna, tá bom? A gente volta já já, galerinha. Fique aí, não saia, que 2 minutinhos a gente está de volta. Até lá!